Mac, como é que estamos? Vamos falar hoje de coisas importantes que a gente viu sobre colisões, só que com alguns detalhes que eu considero assim muito importantes para vocês anotarem no caderno de vocês. Ou seja, essa aula é a aula de conteúdos importantes sobre colisões. Como vimos nesse bimestre impulso, quantidade de movimento, conservação da quantidade de movimento, teorema do impulso, tá? E colisões. Aprendemos a diferenciar cada tipo de colisão, a elástica, inelástica e a parcialmente elástica, em cima do nosso coeficiente de restituição, que é o nosso exíguo, ok? Hoje vamos falar de casos particulares e importantes que eu não posso deixar de falar com vocês sobre colisões. A primeira coisa, tem um detalhe muito importante sobre a colisão elástica. Na aula de semana passada a gente conversou que a colisão elástica permanece o que constante? A energia cinética, porque o que é uma colisão elástica? Dois móveis estão de boa com a sua velocidade inicial antes do choque, se chocaram e aí eles continuam o seu percurso. A energia cinética ficou constante, a energia cinética não se perdeu. O que seria se perder? Seria se eles batessem e parassem. Então você vinha com uma velocidade, você bateu no outro móvel, você parou. Ou seja, a tua energia cinética, que é a energia voltada para a velocidade, acabou encerrando. Então, a colisão elástica é diferente disso. A colisão elástica, eles se chocaram, mas continuaram o seu percurso, ok? Então vamos lá. Se a colisão elástica, você bateu no seu outro móvel, continuou o seu percurso, tem um detalhe importante que eu tenho a falar com vocês. Se, por exemplo, você começou com a velocidade A de 15 metros por segundo e a B, é um exemplo, de 2 metros por segundo, cara, na colisão elástica tem como você prever a velocidade. Já que a velocidade, a energia cinética continua constante, a velocidade também continua constante, há uma troca de velocidade. Como assim? É uma dica, é um macete para vocês. Se você começa com A 15 metros por segundo e B por 2 metros por segundo, já que a gente tem energia cinética constante, já que a gente não tem perda de velocidade, de energia cinética, o que vai acontecer? O A vai passar a ter 2 e o B vai passar a ter 15. É previsível isso, porque por mais que tenha tido a colisão, a velocidade não se perdeu. Então há uma troca de velocidade, ok? A quantidade de movimento continua constante, a energia cinética também. Então em colisão elástica há uma troca de velocidade. Detalhe importantíssimo, quando as massas são iguais. Quando as massas são diferentes, não. Agora, quando as massas são iguais, você pode considerar esse macete da troca de velocidade, ok? Então, antes você começa com uma velocidade, energia cinética não se perdeu, ou seja, a velocidade não se perdeu, só houve uma troca. Quem estava com maior velocidade ficou com menor velocidade e quem estava com a velocidade menor ficou com a velocidade maior, ok? Isso é uma dica. Aqui eu coloquei matematicamente a velocidade de A passou a ser a do B', velocidade do B', isso daqui, essa vírgulazinha, esse apóstrofo, só botei para diferenciar que é a velocidade após, tá? A velocidade A passa a ser a velocidade do B e a velocidade do B passa a ser a velocidade do A, tá? Essa é a primeira dica importante. Massas iguais, não esqueça isso. Vou dar um exemplo pra gente ver se a gente entendeu mesmo. Vamos lá. Duas esferas A e B têm massas iguais a 2 kg. Massas iguais, então já tá ok, ok? A esfera A tem velocidade de 4 metros por segundo e colide na esfera B que está parada. Ou seja, inicialmente a gente tem A com uma velocidade A de 4 metros por segundo e tem B que está com uma velocidade igual a 0, tá? Isso é o antes. Beleza. E aí ele quer saber, sabendo que o choque, supondo que o choque frontal e perfeitamente elástico determine a velocidade das esferas após o choque. Já te disse que a colisão é elástica. Então vamos lá, se é perfeitamente elástica, o que vai acontecer? Troca de velocidade. Então você vai me responder que o A, nem vou botar setinha, você bota o A parou e o B
Nossa, massas iguais eu tô fazendo um maior que o outro. Sem noção. E o B ficou com uma velocidade de 4 metros por segundo. Isso aqui é o depois da colisão, ok? Difícil, não precisou calcular nada, é simples, ok? É só você se ligar se a colisão é perfeitamente elástica e se as massas são iguais. Aí é a troca de velocidade. Vamos partir para outro detalhe. Galera, agora a gente vai falar sobre o choque inelástico. O que seria o choque inelástico? Os dois móveis começaram com uma certa velocidade, se chocaram e ficaram juntos. Juntos eles seguiram, ok? Então vamos lá. Primeira coisa, o nosso Ezinho, que é o nosso coeficiente, fica igual a 0. Top! Só que nesse caso aqui eu não quero falar sobre calcular o Ezinho. Nesse caso aqui eu quero mostrar para vocês que lembra lá na nossa conservação da quantidade de movimento, onde a gente trabalhou com isso daqui, Q inicial igual ao Q final, porque houve conservação? Então vamos lá. Como eu vou anotar o choque inelástico? Vocês vão lembrar isso da nossa aula de conservação. Para eu poder, por exemplo, achar minha velocidade final do processo, que os dois estão juntos, ou a velocidade de A inicialmente, ou a velocidade de B, a gente vai fazer o seguinte. A gente sabe que quantidade de movimento é massa vezes a velocidade. Só que nesse caso eu não vou usar I de inicial, vou usar de antes, que é antes da colisão. E aqui, que eu não anotei, eu vou botar QD, que é depois. Tá bom? Se você quiser usar I e F, que é inicial e final, sem problema. Mas aqui eu tô colocando só pra gente identificar do que está tratando. Massa vezes a velocidade do ar, ok? É isso que está acontecendo. Os dois estão indo para o mesmo sentido, ok? Quando a gente faz esse negócio de conservação da quantidade de movimento, a gente sabe que é uma soma. Massa vezes a velocidade do B. Isso antes da colisão. Depois da colisão ocorreu o quê? Os dois se uniram, então é como se fosse um corpo só. Então a massa do A vai somar beta com a massa do B, ok? Vezes a velocidade final. Assim que vai ficar a nossa linda fórmula de conservação da quantidade de movimento. Vocês lembram lá da nossa aula que eu falei para vocês que toda vez que os corpos se unem na quantidade de movimento final, a gente soma as massas? Só isso que eu quero mostrar para vocês, que na colisão inelástica a gente tem a união final dos corpos e uma velocidade final única, porque os dois vão percorrer grudados, como se fosse um corpo só, tá? Então esse negócio serve para choque inelástico. Ah, Mayara, e se fosse choque elástico, que cada um ia seguir seu caminho? Você ia fazer isso aqui, ó. Massa vezes a velocidade do ar. Se os dois fossem para lá, como isso daqui, a gente ia somar. Isso daqui depois. Isso daqui seria o antes. Aí no exercício ele poderia te pedir a velocidade do A depois, a velocidade do B depois, ou a velocidade do A antes, depende de cada exercício. Mas esse exemplo seria para colisão elástica, que o que acontece? Se conserva, ok? Então, seria esse exemplo. Como é inelástica, seria a situação anterior, ok? Vamos para outro OBS importante. Galera, eu senti no meu coração a necessidade de voltar naquele assunto sobre velocidade por mesmo lado e velocidade por sentido oposto. Lembra que quando eu falei da conservação da quantidade de movimento que a gente tem... Aí você quer fazer a quantidade de movimento disso daqui. Vamos dizer que isso daqui é o antes e a gente vai ter o depois. Ok? Para essa situação que os dois estão indo para o mesmo lado, galera, a gente vai somar. Ah, Mayara, mas na última aula você não falou que os dois para o mesmo lado a gente diminui e que sentido oposto a gente soma? Isso é para velocidade relativa. Vocês só vão usar isso quando vocês forem calcular o seu Ezinho, que é a velocidade relativa.
que aí nas outras aulas anteriores vocês vão ver isso melhor. Mas agora, vamos lá. Quando a gente está tratando de conservação da quantidade de movimento, sentidos iguais para o mesmo lado, você vai somar a quantidade de movimento, ok? Agora, quando você está tratando do seu Ezinho, que é velocidade relativa, sentidos iguais, você vai subtrair. E sentidos opostos, você vai somar, ok? Velocidade relativa é uma coisa, conservação da quantidade de movimento é outra. Coloca um OBS bem imenso para vocês, ok? E Mayara, você já começou a complicar a nossa vida. Gente, não é culpa minha. Esse conteúdo ele é imenso e cheio de detalhes. Agora a gente vai falar rapidinho sobre uma esfera que choca num objeto imóvel. A gente até já fez exercício sobre isso, de como achar o Ezinho quando, por exemplo, uma esferinha bate numa parede e volta, coisas desse tipo. Mas só para achar o Ezinho. Agora eu tô te trazendo macetes, fórmulas novas de como achar para essa situação a velocidade e o Ezinho. Vamos com calma. Detalhe, chocando verticalmente, ok? Soltei uma esfera, pá, bateu no chão. Só que tecnicamente o choque foi entre a esfera e o chão. Só que aí a bolinha volta um pouquinho, ok? Então você vai ter uma altura inicial do antes, que é de onde a bolinha está caindo, com a ajuda de quem? Da gravidade, que tudo que está solto pelo ar tem ação da gravidade, e a gente também está com a ação da gravidade. Então vamos lá, quem está puxando para baixo é a gravidade, de uma certa altura, isso antes. Depois que bateu, o que vai acontecer? Bateu e vai subir uma alturazinha, normal, pá, pum, subir um pouquinho, ok? Como eu vou achar a velocidade? Ih, minha caneta acabou. Como eu vou achar a velocidade do ar? Você vai fazer a raiz, 2 vezes a gravidade, vezes o H inicial. Então vamos de novo. Para eu achar a velocidade que esse maluco desceu, você vai fazer a raiz, 2 vezes, esse 2 é fixo, 2 vezes a gravidade, vezes a Hzão. Quem é a Hzão? É a altura inicial, ok? Ah, Mayara, e como achar o Ezinho, sendo que você não tem 2 velocidades, você só falou a velocidade do início, você não falou do depois. Tu pode achar o Ezinho, que é o nosso coeficiente, por essa fórmula aqui. Raiz de Hzinho. Quem é Hzinho? É a altura depois do seu impacto, sobre Hzão. Só mexendo com as alturas tem como você achar o seu coeficiente, ok? Eu vou resolver um exemplo para vocês não ficarem nervosos. Vamos com calma. Vambora, galera. Vamos para esse exemplo aí. Prometo ir devagar, só tô procurando minha caneta. Achei a bonita. Uma esfera de massa 1 kg, beleza. Cai de uma altura de 8 metros. Ou seja, tava bonitinha, caiu de uma altura de um Hzão de 8 metros. Beleza. Após bater o solo, ela retorna. Ou seja, retornou. Vamos ver com que altura? Com uma altura de Hzinho 2 metros. Isso é o depois, ok? Adotando a gravidade 10, ele quer saber o coeficiente de restituição. Tá bom, coeficiente de restituição é esse nosso bonitinho. Então como é que vai ser? Ezinho é a raiz. Raiz de quem? Do Hzinho sobre o Hzão. Cara, simples. A fórmula parece ser difícil, mas não é. Aí vamos lá, vamos simplificar isso aqui para ficar bonitinho. 2 e 2. Isso daqui vai ser raiz de 1 quarto, ok? Isso daqui a gente pode fazer o quê? Raiz em cima, raiz embaixo. Raiz de 1 é 1. Raiz de 4 é 2. Ou seja, isso daqui é 0,5, tá?